Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Ciências. Hoje vamos aprender sobre a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra. Formou-se praticamente ao mesmo tempo em que a Terra com o surgimento do universo. Consiste em um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro, que é quase 1/3 do tamanho da Terra. A distância média da Terra até a Lua é de 384.400 quilômetros. O nome Lua tem origem do latim luna e foi usado para indicar o satélite natural da Terra, pois, a princípio, era a única lua conhecida. Apenas em 1610, Galileu Galilei descobriu que existiam outras luas no sistema solar. Por sua proximidade com o planeta Terra, é o objeto maior e mais brilhante no céu noturno terrestre, sendo a 5ª maior lua do sistema solar. O nosso satélite não tem atmosfera para proteger o ser humano ou outro ser vivo da exposição direta às radiações solares, como a radiação ultravioleta. Na Lua também não existe água nem vulcões, porque ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido, ou seja, não apresenta magma. Mas há muitas crateras que foram formadas pelo impacto de corpos celestes no passado. As colisões derreteram rochas e formaram lavas, que esfriaram e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas mares. A temperatura na sua superfície varia em média de 100 graus Celsius a menos 150 graus Celsius. Todas essas condições não permitem a existência de seres vivos na Lua. O observador terrestre percebe o movimento aparente da Lua e dos demais astros visíveis no céu à noite no sentido leste para oeste. A Lua apresenta 3 movimentos principais: rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, revolução, que é o movimento que ela faz ao redor da Terra, e translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol junto com a Terra. Por isso, a Lua assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que essas fases da Lua são vistas de maneira diferente nos hemisférios sul e norte. O brilho da Lua é o reflexo do Sol. Da mesma forma que os planetas, ela não tem luz própria. O observador terrestre vê partes diferentes da Lua iluminadas pelo Sol, enquanto ela se movimenta ao redor da Terra. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. Existem diferentes aspectos denominados fases da Lua, que são a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Na fase Lua nova, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra e por isso não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. A Lua crescente recebe este nome, pois neste momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite.
Na fase da lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do nosso satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. A Lua minguante é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e, assim, novamente conseguimos observar somente um quarto da sua totalidade no sentido oposto da Lua crescente. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. O ciclo da Lua ocorre em aproximadamente 29 dias e é, portanto, conhecido como mês lunar. E durante este período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. É importante dizer que no período sideral, o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo, ou seja, o movimento de rotação, é de aproximadamente 27 dias. E esse também é o tempo que a Lua leva para orbitar em volta da Terra, que é o movimento de revolução. Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2 dias, mais curto do que o mês do ciclo lunar. Sem a existência da Lua, a Terra não teria marés. Esse fenômeno ocorre em consequência da força de atração gravitacional exercida pelo satélite natural, que é a Lua, e pelo Sol. Essa força é proporcional às massas dos corpos envolvidos. Sabemos que a massa do Sol é muito maior que a massa da Lua, mas por causa da distância que a Lua tem entre a Terra, que é uma distância pequena, faz com que a força exercida pela Lua seja o dobro da força exercida pelo Sol. Então, a maré é o resultado da combinação das forças exercidas tanto pela Lua quanto pelo Sol em função das suas posições relativas à Terra. Na lua cheia e na lua nova, as duas forças se somam, formando marés cheias mais altas e marés baixas mais baixas. Já na lua crescente e na lua minguante, esse efeito é atenuado. A atividade agrícola e de jardinagem também há muitos séculos tem em atenção as fases da Lua para as decisões de fazer a plantação no período correto. Um exemplo clássico é o da recomendação de apenas semear cebola quando a Lua se encontra entre a Lua cheia e a Lua minguante. Na lua nova, o fluxo da seiva
desce e se concentra na raiz. Na lua crescente, o fluxo da seiva começa a subir e se concentra no caule e galhos. Na lua cheia, o fluxo da seiva sobe e se concentra sobre a copa, galhos, folhas, frutos e flores. E na lua minguante, o fluxo da seiva começa a cair e se concentra no caule e nas raízes. Os eclipses é um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra está entre o Sol e a Lua. Às vezes, esses astros se alinham, bloqueando parte da luz solar que ilumina a Terra ou a Lua. Os eclipses podem ser lunares ou solares. O eclipse lunar acontece pelo menos 2 vezes ao ano, quando a Lua está na fase cheia. Ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da Terra. A Terra, nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminam a Lua, e a sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcialmente, que é o eclipse parcial, ou totalmente, que é o eclipse total. Já o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ou seja, na fase da Lua nova, e todos ficam alinhados em uma reta só. Nessa ocasião, a Lua que bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra. O eclipse solar pode ser parcial em algumas regiões. Esse fenômeno ocorre pelo menos 2 vezes ao ano. No entanto, ocorre raramente no mesmo local da Terra. Portanto, nosso satélite natural, a Lua, é essencial para a manutenção da vida na Terra. A força da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra e que a Terra exerce sobre a Lua causa uma espécie de cabo de guerra, chamado de puxão gravitacional. Isso faz com que as grandes massas de água, como os oceanos, se movam, dependendo da posição da Lua em relação à Terra. Essa movimentação também acontece no material que existe no interior da Terra. Ao se mover, ele se torna muito aquecido, derretendo o silicato presente ali e formando o manto e o magma. Isso faz com que o planeta se mantenha vivo, em constante movimento. A gravidade também estabiliza o movimento de rotação do nosso planeta, evitando mudanças em seu eixo. E é graças a esse eixo de rotação que durante o ano há uma alternância dos hemisférios que se voltam para o Sol. É também por isso que existem as 4 estações do ano, que mantêm as zonas climáticas em equilíbrio. Tudo isso é essencial para que os seres vivos tenham condições de se desenvolver. A Lua também funciona como escudo para a Terra, protegendo o nosso planeta de grandes asteroides e cometas. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 161, 162, a letra A, 164 e 165 do livro didático. Página 161. A professora de Rebeca pediu aos alunos que observassem diariamente o formato aparente da face iluminada da Lua no céu noturno. As observações foram feitas ao longo de 2 meses e registradas pelos alunos por meio de desenhos. As observações de Rebeca foram feitas nos meses de agosto e setembro de 2020. Veja a seguir. Os quadrinhos sem o desenho da Lua referem-se aos dias que não consegui vê-la no céu noturno, pois era a fase de Lua nova. 1. Em quais dias Rebeca registrou a lua cheia nesses 2 meses? 2. O ciclo completo da lua leva aproximadamente 29 dias para ocorrer. Sabendo que o mês de setembro tem 30 dias, que dia terá a lua cheia no mês de outubro?
3. Contorne nos meses de agosto e de setembro de 2020 os dias em que Rebeca não visualizou no céu o formato aparente da lua iluminada. Página 162. Ao observar a lua da superfície da Terra, por que ela aparentemente muda de formato durante o seu ciclo? Página 164. 1. Leia o texto a seguir. Alguns acreditam que a lua causa efeitos nas pessoas e nos fenômenos da natureza, principalmente ao se aproximarem as fases da lua nova e da lua cheia. Muitos desses efeitos são apenas mitos, no entanto, alguns são comprovados cientificamente, como a influência da lua nas marés. Conforme a lua se movimenta, as águas sobem e descem nos mares e oceanos. Esse fenômeno das marés está relacionado com a força que a lua exerce sobre a Terra. Decifre o código abaixo e descubra o nome dessa força. B. Utilize o nome dessa força para completar corretamente a frase abaixo. A não é a mesma em todos os pontos da superfície terrestre. Essa diferença de atuação da força altera a distribuição das águas nos oceanos, resultando nas marés alta e baixa. C. Marque um X na imagem que representa a maré alta. Página 165. Em uma noite sem nuvens, Lucas observou o céu, mas não conseguiu ver a lua. A. Contorne o nome referente à fase da lua quando Lucas não a visualizou no céu. B. Por que nessa ocasião não podemos visualizar a lua no céu noturno da superfície terrestre? 3. Com seus pais ou responsáveis, acessem o site Astro do Observatório Nacional e selecione o aplicativo Posição da Lua. A. Completem corretamente as informações a seguir. Data de acesso, fase da Lua, porcentagem do disco lunar iluminado, data de início das próximas fases da Lua, Lua nova, quarto crescente, que é a Lua crescente, Lua cheia e quarto minguante, que é a Lua minguante. Disco lunar é a face da Lua voltada para a Terra e iluminada durante a maior parte do ciclo lunar. B. Cliquem no ícone de olho acima das informações sobre os momentos lunares. Verifiquem a aparência do disco lunar e represente-o no espaço abaixo. Eu vou passar o link para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem utilizar esse aplicativo. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção! Não se esqueça de mandar a foto.